leio então, na minha versão, Jesus falando em João 16, versículo 33. Ele está dizendo assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, deixem sua Bíblia aberta, queira Deus abençoar a sua palavra. Eu praticamente estou dando continuação ao que eu falei hoje de manhã, usando um outro texto. Tendo falado essas coisas, a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus nota que os discípulos estão muito abatidos. Ele tinha acabado de falar que ia tomar a cruz, ele sairia dali, ele seria preso, xingado, maltratado, açoitado, zombado. E ele morreria, e ele voltaria para o Pai. E os discípulos ficam profundamente preocupados. E preocupado, Jesus diz para eles no capítulo 19, diz para eles assim, olha o que ele diz, é um versículo bem conhecido, eu estou aqui falando para dar continuidade ao que queria dizer, e ele diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. E ele vai dizer aquilo tudo. Mas eles ficam abatidos. E no capítulo 16, Jesus prossegue dizendo, essas coisas falo para vocês, para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando um culto a Deus. Vai morrer e quem matar vai achar que está fazendo um favor para Deus. É nesse contexto ele diz assim, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo, outro consolador, outro igual a mim, consolador, mas é preciso que eu vá para que ele venha. E agora, no final de todo esse capítulo 16, Jesus, no versículo 33, diz assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham de bom ânimo, há uma versão, eu venci o mundo. Irmãos, o que eu quero começar dizendo é que o Evangelho não é romântico. O Evangelho tem pé no chão. Os seguidores de Jesus nunca foram enganados com falsas promessas de uma vida paradisíaca. Na verdade, o seu chamado é muitas vezes até mesmo repulsivo. Quando nós lemos no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas. A palavra ali no grego é martírion. Sereis meus martírions, de onde vem a palavra mártire. Vocês vão ser discípulos e vão ser chamados para a morte. Que chamado poderia ser menos atraente do que esse? No outro lugar, Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós somos uma geração que luta pela afirmação do eu, luta pela supremacia do nosso ego. Por uma palavra que ficou na moda, está quase saindo, empoderamento. Não é isso? Quem poderia se sentir atraído por negar o seu eu?
Os falsos pregadores de televisão, de teologia, de prosperidade, vendem um falso evangelho que gera uma vida de mentira. Jesus não chama discípulos para uma vida de vitória a todo tempo, para recompensas imediatas. Jesus nos chama para sacrifício, doação, entrega e, se necessário, morte. É isso. Os pregadores de autoajuda hoje pouco entendem da mensagem da cruz, pouco falam, pouco pregam a mensagem da cruz. Aliás, nós tivemos um rapaz aqui na igreja, locutor de rádio, de uma rádio que era administrada por uma grande igreja evangélica neopentecostal. Ele era proibido em falar da cruz, proibido em citar versículos da Bíblia que falassem sobre cruz. E aí, irmãos, os pregadores de autoajuda não pregam isso, tá? Não falam de arrependimento, não falam de confissão, não falam do chamado do cristão para ser testemunha, para ser martírio. Mas uma vez, Jesus fala nesse texto, versão mais tradicional: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Desse texto, eu quero tirar algumas lições. E eu gostaria que você gravasse. Eu oro para que o Senhor faça gravar isso no seu coração nessa noite. E você saia daqui com essa mensagem gravada no seu coração. Em primeiro lugar, primeiro ponto: ninguém está isento de aflições. No mundo passais por aflições. No mundo tereis aflições, diz a versão mais popular. Crentes e descrentes passam por grandes lutas. A vida é uma batalha. Os inimigos são visíveis e invisíveis, os inimigos são reais e imaginários. Temos lutas por dentro e por fora, batalhas concretas e distorções de leitura. Ninguém está aqui e em lugar nenhum isento de tribulações. É isso. As aflições podem ser de natureza espiritual. A Bíblia descreve Satanás como adversário das nossas almas. Embora não consigamos identificar e discernir todas as lutas que nós enfrentamos, angústia, muito medo, estão relacionados com ações malignas. Muitas aflições vêm de natureza espiritual. Mas muitas aflições são de natureza física. Nós vivemos num mundo caído. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, está sob o domínio do maligno. É isso que a Bíblia diz. Quando Jesus ensinou você a orar o Pai Nosso, ensinou os seus discípulos a oração do Pai Nosso, que foi uma oração modelo, não é uma oração para virar reza. Mas quando Jesus ensinou, ele disse assim: livrai-nos do mal. E a palavra mal ali é maligno. É livrar-nos do maligno, pedirmos para Deus nos livrar das ações do maligno. Então, muitas aflições são espirituais, mas outras aflições são de natureza física. E aí nós temos possibilidade de enfermidades, doenças, presentes o tempo todo, irmãos. Recentemente eu acompanhei a história de uma pessoa com 46 anos de idade, que teve uma infecção na boca. Foi levado ao hospital e essa infecção causou uma espécie de septicemia, também conhecida como sepse. E uma resposta exagerada a uma infecção no corpo que causa uma disfunção orgânica, acompanhada de febre, diminuição de pressão arterial, respiração acelerada, uma confusão, e poucas horas depois não resistiu e morreu.
a família ficou perplexa, boquiaberta. Muitas aflições que passamos são físicas. Você teria história para me contar? Muitas aflições são emocionais. O quadro é imenso. Citei aqui depressão, ansiedade. Nosso Brasil é classificado como o país mais ansioso do mundo. Angústia, síndrome de pânico, distúrbios neurológicos, psiquiátricos, fobias, culpas, solidão. Mas se fosse só isso, ainda era pouco, irmãos, porque era bom, porque ainda nós temos mais. Nós temos ainda aflições de natureza relacional, problemas familiares, conflitos intermináveis, famílias quebradas, acusações, traição, injustiça, infidelidade. No mundo tereis aflições. Passamos por aflições vindas dos relacionamentos e às vezes dos relacionamentos mais próximos. O aumento de divórcio tem deixado marcas terríveis no coração de pessoas, dores nos filhos que não sabem como lidar com a fragmentação da família, depressões na vida de adolescentes. Há muito sofrimento causado por causa de relacionamentos malfadados e mal resolvidos. Vocês sabem disso, eu não estou inventando nada disso. Mas no mundo tereis aflições, e vêm aflições, e muitas delas podem estar relacionadas com as finanças. É o desemprego que pega você de uma maneira surpreendente. São contas para pagar, boletos que você não consegue quitar. E muitos sofrem porque são desequilibrados e gastam mais do que ganham. Pessoas que não sabem fazer planejamento adequado para situações de emergência, e quando as parcelas do cartão e os financiamentos vão chegando sem terem provisão para quitação, isso traz acusações, culpas, e você fica irritado, fica de mal com a vida, de mal com o mundo, de mal com as pessoas. Quando Jesus está encerrando o seu sermão do monte, ele então compara a vida humana a duas casas. E ele diz que nós podemos construir nossas casas sob dois fundamentos. E ele diz, uma pessoa construiu a sua casa sobre a areia. Outra pessoa construiu a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz assim, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e vieram ventos impetuosos. É a figura da provação total. Chuvas, provação por cima. Enchentes, provação por baixo. E ventos pelo lado. É o dia mau. É o dia em que você está enfrentando uma intempérie. São problemas sobre problemas. E se você ler atentamente o Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 24 a 27, você observará que não há diferença alguma entre o que vai acontecer na casa daquele que construiu a sua vida sobre a areia e na casa daquele que construiu a sua vida sobre uma rocha forte. As provações são as mesmas. Ambas sofrem com a violência da natureza. O que fez diferença foi o fundamento. A que estava construída sobre a rocha subsistiu. E a que estava construída sob a areia simplesmente ruiu. As aflições vêm sobre justos e sobre injustos. Então, se você ouvir um pregador que diz que está pregando o Evangelho, está dizendo que a sua vida vai ser um mar de rosa, mude de canal, desligue a televisão e vai ouvir gente que fale Bíblia a sério. É isso.
Irmãos, as aflições vêm sobre todos nós. Ninguém está isento da dor. A fé cristã não elimina a dor, embora ilumine a dor. Vou repetir isso. A fé cristã não elimina a dor, mas ilumina a dor. A presença de Cristo no barco não nos livra do temporal, ainda que nos leve a um porto seguro. Apesar de Lázaro ser amigo de Jesus, isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 11. A Bíblia, quando narra a enfermidade de Lázaro, diz assim: Lázaro, a quem Jesus amava. Vai lá, João 11:1. A quem Jesus amava. Não obstante isso, ele ficou doente e morreu. Irmãos, apesar de Lázaro ser amigo de Jesus, isso não impediu que ele morresse, embora Jesus o ressuscitasse posteriormente. As irmãs de Lázaro sofreram a dor do luto do irmão ainda jovem, que provavelmente era o provedor da casa. Ninguém está isento de aflições. Não podemos nos esquecer, porém, que a aflição é cheia de lições graciosas. Falei isso hoje de manhã. Deus usa as aflições para revelar o que se passa muitas vezes em nosso coração. E aí eu vou com vocês a Deuteronômio 8, Deus falando para o povo de Israel, quando estava prestes para entrar na terra prometida, Deus diz para ele assim, Deuteronômio 8:2, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Irmãos, Deus sempre revela a sua graça, conforto e consolação nas nossas aflições. E aí, vou recitar de novo, o Júnior recitou aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Acima de tudo, devemos lembrar que sofrimento é uma coisa passageira. O apóstolo Pedro, ele afirma na sua carta em 1 Pedro 1:6, que ele diz, que podemos por breve tempo sermos contristados por várias provações. Por isso, na aflição, nós devemos nos voltar para Deus, exercitar a nossa fé e descansar no Senhor. Simplesmente, no mundo teremos aflições. Segundo lugar, queria que você não esquecesse. As aflições, segundo as palavras de Jesus aqui, devem ser enfrentadas com ânimo, com coragem, com fé. Uau! Irmãos, eu falei hoje de manhã que a palavra ânimo vem de alma, tá? As aflições devem ser enfrentadas com coragem e fé. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. A minha versão diz, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E Jesus está exortando os seus discípulos a terem bom ânimo, quando enfrentassem provações e aflições. E não é fácil. Eu tenho que ser muito realista, irmãos. Não é muito fácil.
você passando por muitas aflições e você ter coragem e ter bom ânimo. Quando as circunstâncias e as pessoas tiram de nós o ânimo, muitos tiram o entusiasmo. Muitas vezes nos assustamos, nos sentimos desencorajados, e desencorajados em relação à vida. Sejamos realistas, irmãos. E aí sabe o que sobra para a gente? Sobra para a gente o medo. E falta-nos coragem. E uma atitude boa em relação ao problema é que diferencia a vitória do fracasso diante dos embates. Jesus manda que mantenhamos o bom ânimo. Bom ânimo ajuda-nos a ver as coisas numa perspectiva melhor. E eu fico pensando que seria um bom ânimo diante de uma circunstância bem ruim. Seria pedir a Deus um olhar mais positivo, que Deus nos desse um olhar mais positivo diante daquela situação. Que Deus nos desse a graça de olharmos para o problema de uma maneira melhor e mais positiva do que as circunstâncias parecem ser. E isso pode ser vencido com oração. E muitos dos nossos problemas são imaginários, e eu agradeço a Deus por isso. Ou maiores do que realmente os consideramos. Às vezes o fato em si é menor do que o sentimento que nós projetamos sobre esses problemas. E ao lidar com medo, ao lidar com a ansiedade, nós precisamos colocar os dados sobre a mesa e indagar a forma como nós estamos vendo aquilo e pedir a Deus que nos dê uma perspectiva real da coisa. E eu gosto muito do Salmo 77. Eu não sei se você já parou para prestar atenção no que diz o Salmo 77. O salmista começa no Salmo 77 relatando a sua aflição. Ele reconhece a aflição e ele está relatando, daqui a pouco ele reconhece que ele está distorcendo os fatos. Ele está relatando as suas aflições, mas daqui a pouco ele reconhece que ele está tão impressionado, tão envolvido emocionalmente com as coisas, que ele começou a distorcer as coisas. E aí, olha o que ele diz no Salmo 77, versículo 10. Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Eu estava olhando para as coisas de uma maneira errada, eu estava olhando para as coisas com uma visão distorcida, e então comecei a fazer análise equivocada dos meus problemas. Isso aconteceu com o salmista, pode acontecer conosco. Aí eu gosto do Salmo, porque o Salmo me coloca na esfera humana, irmãos. Eu sou igualzinho a você. Tenho a tendência também de aumentar no meu susto, de me apavorar. Eu preciso pedir graça a Deus para Ele me fazer enxergar o problema na dimensão exata do que Ele é. É muita graça e muita bênção de Deus. Paul Meyers afirma que, apesar de ser um empresário, é um empresário de sucesso, ele nunca conseguia ficar ansioso, e para vencer a ansiedade ele usava 3 filtros. Estou citando ele para ele servir de exemplo para todos nós, inclusive para mim. Primeira pergunta que ele fazia, olha a pergunta: todos os fatos que estão me trazendo preocupação estão sobre a mesa? Eu realmente quero me preocupar com isto? É biblicamente aceitável preocupar-se assim? Em outras palavras, Deus me autoriza a ficar ansioso diante desse quadro? A verdade é que há mais prejuízo decorrente da preocupação do que muitas vezes do motivo que está causando a preocupação. Lembre-se, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo.
Jesus sabe as nossas aflições, Deus conhece todas elas, e Ele diz: tem de bom ânimo. Você está passando por aflição, o problema é grande, você não sabe como resolvê-lo. Coragem. Eu gosto disso, irmãos. Em terceiro lugar, esse texto nos diz que as aflições devem passar pelo prisma de Cristo. Porque Ele diz: lembrem-se, eu venci o mundo. Ao fazer essa declaração, Cristo nos convida a olharmos para a vida dEle, para a obra dEle. É isso. Ele passou também por muitas provações. Aliás, a Bíblia diz que Ele passou por todas as provações, todas as tentações que nós temos que passar. O autor aos Hebreus afirma duas coisas maravilhosas, eu separei. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Hebreus 4,16. Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Você está passando por ter provação na área financeira? Jesus disse que já passou também. O autor aos Hebreus disse que ele passou. Você passa por tentação em que área? Ele diz que Jesus já passou exatamente a mesma provação, tentação que você passou. Sem pecado. Se fosse só isso, nós falamos, mas Jesus é Jesus. Mas olha o que diz agora o versículo, capítulo 2, versículo 18 de Hebreus. Vamos ler? Naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Última frase. É poderoso para gravar. É poderoso para socorrer os que são tentados. Ele já passou pelas suas tentações. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para socorrê-lo, meu irmão. É poderoso para ajudá-lo. É poderoso para estar ao seu lado naquela provação. Gosto disso, irmãos. Apesar de todas as tribulações sofridas, Ele venceu. As aflições não podem nos derrotar. A fé e a coragem firmadas em Cristo podem nos fortalecer para enfrentarmos cada batalha que tivermos pela frente. E, irmãos, você tem uma batalha diante de você. Saiba que Jesus é poderoso para que você possa enfrentar essa batalha com Ele, para ajudá-lo nessa batalha. Depois da morte vem a ressurreição. Depois do temporal, a bonança. O choro pode durar uma noite, o que a Bíblia diz? Os irmãos conhecem esse versículo, em Salmo 30, versículo 5. Paulo declara: em Cristo somos sempre conduzidos em triunfo, 2 Coríntios 2,14. Se cremos num Deus soberano, amoroso e poderoso, as provações, as aflições nunca saíram do seu controle, é isso que a Bíblia nos diz. E Ele tem um plano para cada uma dessas situações, embora nem sempre entendamos o momento da dor, o motivo da dor, a razão de estarmos enfrentando o que estamos sofrendo. Irmãos, não entendemos muitas vezes para que serve aquele sofrimento. A nossa vida não é conduzida por acasos. Aí eu começo a cantar Epitáfio dos Titãs. Você conhece, né? Não vou cantar aqui, eu canto muita coisa aqui, mas não vou cantar Titãs aqui. Né? O acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Você tem que andar muito distraído mesmo para pensar que o acaso vai te proteger. Irmãos, mas se você disser, Jesus vai me proteger quando eu estiver numa situação emergencial, a Bíblia diz que Ele faz isso mesmo. Né? A nossa vida não é conduzida por acasos.
nem por eventos descoordenados e caóticos, mas pela mão poderosa de um Deus que, no fim das contas, diz Paulo, sempre nos conduz em triunfo. 1 Coríntios 2,14. Sempre nos conduz em vitória. Então a dor não é fracasso. A aflição não nos define, nós somos de Deus, somos amados por Deus, nós estamos sendo conduzidos por Deus, é isso que a Bíblia está falando para o nosso coração. E quando nós temos essa compreensão, a dor assume um significado muito maior. E nós precisamos de uma correta teologia da dor, uma correta teologia da aflição. Caso contrário, nós vamos nos sentir órfãos, irritados com Deus por aquilo que nós passamos. Por isso, irmãos, antes de falar das provações que os seus discípulos haveriam de enfrentar, Jesus falou assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Preste atenção, irmão. Ele vai falar que no mundo nós vamos ter provações, mas antes disso ele disse assim: olha, vocês vão enfrentar a sinagoga e muita gente vai querer matar vocês, e se conseguir matá-los, eles vão fazer um culto em ação de graças porque mataram vocês por causa da fé de vocês. Vocês vão passar por muitas aflições, mas eu estou falando essas coisas, que vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ter uma atuação extraordinária na vida de vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Mas essas coisas eu estou falando para que vocês tenham paz, não no mundo, paz em mim, paz em Jesus. E aí é interessante. Observaram isso? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Antes de entrar na discussão sobre a realidade implacável das aflições, Jesus quer ensinar sobre a realidade da maravilhosa paz que Ele é capaz de dar ao nosso coração no meio das circunstâncias mais contrárias. A Bíblia fala em Filipenses 4, no versículo 7, ele fala assim: paz que excede todo entendimento. Eu acho interessante, aliás, Efésios 4, 6 e 7, porque Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu me lembro que a primeira vez que eu parei para pensar nesse texto, eu falei assim: caramba, eu não digo assim, amanhã às 3 horas da tarde eu vou ficar ansioso. Eu não falo isso. A ansiedade brota no meu coração, se eu deixar, exatamente porque surgem circunstâncias que eu não estou esperando. Problemas que eu acho, caramba, e agora? Né? E aí eu notei no capítulo 4 de Filipenses, que ele diz assim: não sejais ansiosos por coisa alguma, antes. A palavra que vem logo depois dessa frase é antes. Aí eu falei: cara, ele está falando que alguma coisa antes eu posso fazer. Antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Antes de você ficar ansioso, que Deus conheça tudo que está no seu coração para pedir. Fale todas as coisas. Mas Ele vai dizer como é que você vai falar isso. Olha, o meu sermão não é esse, tá? Mas eu estou dando uma canjinha para os irmãos. Ele diz assim: pela oração e súplica com ações de graças. Ele diz: você vai orar, vai fazer pedidos a Deus com 3 coisas: oração, súplica e ações de graças. E o que é oração aqui? Oração aqui não é você se despejar em pedido, não. Ele falou: olha, Deus vai saber todas as suas petições, mas primeiro você vai falar tudo o que está no seu coração. Mas antes de derramar diante de Deus, que já sabe tudo o que está no seu coração, você vai falar isso com oração.
E oração aqui é você lembrar quem é o Deus a quem você está orando. Quem é esse Deus? Esse Deus é o Criador de todas as coisas. Esse Deus nos ama tanto que enviou Jesus à cruz, seu Filho unigênito, para morrer por nós. Ele nos ama tanto que Ele deixa algumas promessas. Ele é um bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Nada nos faltará. Ele nos leva a pastos verdejantes. Ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Ele diz assim: clama a mim, disse para o povo de Israel e disse para nós, e responder-te-ei, e o que mais? Anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Esse Deus tem uma série de promessas para nós. E você vai dizer assim: Senhor, eu estou ficando muito ansioso, mas eu não quero ficar. E eu estou esquecendo quase quem é o Senhor, que é o meu Deus e meu pastor. E eu quero dizer, os problemas estão muito graves, mas eu, graças a Deus, eu tenho o Senhor. O Senhor é o Deus Criador que me criou. E aí eu vou lembrar tudo isso e muito mais. Mas você é capaz de lembrar do que Deus já fez na sua vida num dia em que você teve muito nervoso, ansioso, e você clamou, e como Deus interveio, você, Deus, lá no dia 10 de dezembro de 2000, eu tive um AVC hemorrágico no tronco central do cérebro, pregando aqui na igreja. Saí daqui, cheguei no hospital em cadeira de roda, e eu não tenho nenhuma sequela daquilo, e é morte ou coma profundo, e eu estou aqui. Tu me amas, Deus. Eu me lembro do que o neurologista disse para minha esposa: aquele lá de cima é muito bom com o seu marido. Eu me lembro do que o neurocirurgião disse para mim: vai ser monge, você é o único que está vivo para contar essa história. Deus, é o Senhor que está aqui no problema de hoje, Senhor. Graças a Deus eu tenho o Senhor. Oração. Oração, você vai se lembrar de tudo que Deus já fez por você, os clamores que você pediu a Deus. Ah, Senhor, como eu pedi pelo meu filho passar na faculdade, e ele passou. Deus, eu não tinha dinheiro e o Senhor me ajudou. Pela oração e súplicas. Súplica é o quê? É você pedir a Deus: dá-me, 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 quero, 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 preciso, preciso, preciso. Senhor, tem misericórdia. Eu não preciso ensinar vocês a pedir. Nós já nascemos pedindo, muitas vezes começamos as orações pedindo. E aí ele diz assim: com ações de graça. O que é ação de graça? É no meio do sufoco a gente se lembrar da bênção de Deus. Naquele dia que você ficou doente, o vizinho emprestou o carro, botou você no carro e levou você para o hospital. Ação de graça. O vizinho estava em casa, soube da situação, e ele nem falava com você, mas ele lhe socorreu. Deus, tu fizeste tanta coisa no meio da minha dor. E aí eu agradeço. E aí vem a promessa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e vossa mente. Aí eu descobri que Deus entende de ansiedade. Sabe por quê? Quando a gente está ansioso, o coração, mas a mente, seu filho está doente, 4 dias de febre, foi ao médico, tomou os remédios normais, ele está no 5º dia ainda com febre, você já está pensando no Caingá. Caingá é o cemitério municipal aqui de Teresópolis. Nossa, seu filho não telefonou para você, ele sai da escola às 10 horas, às 11 horas você liga o telefone e ele não atende, o telefone está numa área, você pensa assim: está namorando, é isso? O que a sua mente pensa? Pensa na delegacia, pensa no IML, pensa no hospital. A mente vai,
A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Vamos voltar para o nosso texto aqui. A Bíblia fala dessa paz que excede o entendimento, Filipenses 4:7. O grande problema da vida não são as aflições que nós enfrentamos, mas a maneira como as enfrentamos. A maneira como nós encaramos os problemas e as aflições. Alguns enfrentam com coragem a dor e a injustiça. Outros entram num quadro de amargura, de murmuração e até mesmo de blasfêmia diante da morte. Morreu um gerente de banco com 45 anos na terra em que eu fui missionário, não posso falar o nome. Aí me pediram para eu fazer o funeral. Às vezes, pastor, vocês têm que orar pelos pastores de vocês. Orem pelos pastores que estão de férias, os 3 estão de férias, que eles têm ótimas férias. Mas dizer para os irmãos, passamos por momentos muito difíceis. E aí pediram para eu fazer o funeral. Ele estava brigado com a direção do banco dele. A direção foi lá. E a esposa dele começou a blasfemar contra Deus e começou a acusar a direção do banco. Talvez tenha sido o funeral mais difícil que eu fiz na minha vida. E aquela mulher falou muitas blasfêmias contra Deus, embora conhecesse o Evangelho e frequentasse uma igreja. E no final daquilo tudo, ela me pediu se eu podia ir na casa dela. E disse, pastor, eu blasfemei tanto, eu estou com tanta vergonha. Será que Deus me perdoa? Falei, será que Deus lhe perdoa? Vamos ver o que a Bíblia diz. Aí fui lá para 1 João 1:9 e li com ela. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Me parece que há uma oportunidade aqui. Se a senhora confessar seu pecado para Deus, pedir perdão, a senhora vai continuar os seus dias perdoada. Deus conhece a sua dor. Jesus afirma, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Há uma paz que sobrepuja toda eventual aflição. Ela não tem a ver com a situação, mas ela tem a ver com o nosso coração. Serenidade é um estado de espírito, desespero também o é. Jesus não queria que seus discípulos ouvissem apenas a segunda parte desse versículo. Tem de bom ânimo, mas eu venci o mundo. Mas ele convida a eles a refletirem essencialmente sobre a primeira parte. A paz de Deus nos dá força para vencermos nossos medos e os medos que se instalam dentro de nós. Não dá para viver com medo, ser guiado por temores. Toda aflição é momentânea. E aquele que está em Cristo passa pelo vale da sombra da morte e ainda num lugar tenebroso, contempla o horizonte da fé e da graça, porque o Senhor nos conduz pela sua mão no dia mau. O Senhor nos conduz no meio do dia tenebroso, porque o Senhor nos conduz no meio da aflição. A paz de Jesus cria condições para a serenidade diante dos conflitos. E nos conflitos ele tem a oportunidade de desenvolver em nós confiança nele. O socorro sempre virá, porque nós não estamos sozinhos. Nesses capítulos, Jesus disse para os seus discípulos temerosos, vocês não ficarão órfãos, vocês não estarão sozinhos. E nós temos a promessa em Mateus
28, versículo 20: eis que estou convosco, bons e ruins, até a consumação dos séculos. A paz de Jesus é a capacidade dada pelo Espírito Santo para nós lidarmos com os problemas que vêm. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Eu quero terminar. Não é uma paz porque as coisas estão favoráveis. Não é a paz porque eu não tenho problemas. A paz que é encontrada em Cristo é a nossa paz. É a paz que não tem nada a ver com a ausência de aflições, mas a presença desse Deus mesmo, por seu Espírito, em nossas vidas, trabalhando dentro de nós, se manifestando no nosso coração.